Bom dia. Voltando ao nosso horário normal. Ah, 7 da manhã. Então vamos lá. Vamos saber o que vocês querem falar hoje. Bom dia, Letéia. E aí? Nossa senhora. Terminados o meu cardio agora, enquanto você está começando. Estava assistindo BNTC da semana passada. Oi? Tem uma coisa no nariz, no meu olho. Enquanto fazia bicicletinha. Muito bom, Cauê. Muito bom. Nielzinho 82. Posso colocar Tadalafila no pré-treino? Bom, mocinha. Mocinha, né? Niel. Ah, não. Nielzinho. Desculpa, Nielzinho. Então, você sabe que Tadalafila é doping, né? Por quê? Tadalafila participa do grupo de drogas que se chama inibidores de fosfodiesterase. E o que essas drogas fazem? Elas baixam a pressão da artéria pulmonar. Isso quer dizer o quê? Você diminui a resistência vascular do pulmão. Qual é o efeito imediato disso? É como se você aumentasse a sua capacidade pulmonar. Então, por conta desse efeito, você acaba tendo vantagem no treinamento aeróbio. No anaeróbio, na anaeróbio a vantagem é outra, na verdade, né? Sabe que a tadalafila ela age como se fosse um hipotensivo, né? Ele acaba diminuindo a pressão arterial. Então, você acaba tendo algumas vantagens aí. Agora, cara, eu não te aconselho a usar esse recurso com a dose de tadalafila que você tem na farmácia. Por quê? Porque existem mecanismos de resistência à tadalafila. Né? Então, imagina que se você não consegue fazer uma vasodilatação adequada, depois sem uma droga assim, né? O resultado que vai ter não é muito bom não, Nielzinho. Então, fica na manha. Bora myself. Jesus. Bom dia. Fica na manha, vai devagar. Melhor. Oliveira KKJ, manda um beijo pra eu. Um beijo pra você. Aqui. Não conheço esse suplemento, Railton. É isso que eu tenho a dizer. Vamos para os nossos aqui. Vitor, tô muito queimado da praia no carnaval e tô ardendo. Queria muito treinar hoje, mas acho que vai ser complicado. Você recomenda algum treino? Cara, se tá ardido, tudo que você fizer vai arder. Eu não acho que... Não acho que vai ser tão bom assim não, viu, meu? Verdade. Imagina se fazer um supino reto, encostando as costas no banco, dando aquela juntada na escápula, enquanto sua pele queimada raspa na sua camisa, a camisa raspa no banco e ainda tem o peso do supino
empurrando suas costas para baixo. Aí tem uma dica boa para você, 3 séries de hidratante. O Vitor pescou. Marcos Vinícius, hipercalórico faz mal, meu nutricionista pediu para eu não tomar, estou muito abaixo do peso. Então, Marco, porque provavelmente ele te deu uma rotina alimentar, né, meu? Isso quer dizer que já deve estar na programação que ele te deu um aumento de caloria. Então, de verdade, segue o que ele te falou. Porque eu acho que o que ele falou para você não tomar o hipercalórico é justamente que você vai bagunçar o que é a programação dele, né? Então não faça arte com o trabalho do seu nutricionista. Jane, tem provavelmente deve ser uma haste, né? Tem uma haste de aço no fêmur. Meu ortopedista disse que depois de um tempo iria sentir o joelho. Por que ele disse isso? Faço prática de exercícios físicos há 13 anos e tenho 3 anos com... Deve ser haste, né? Jane, assim... A única chance de uma haste intramedular, né, te dar dor no joelho, é se ela ficar um pouquinho para fora, que é a fossa troclear, ou seja, ela migrar, tá? E se sua haste migrar, o melhor é tirar a haste, né? Se tem 3 anos que você tem essa haste no fêmur, né, seu fêmur já está consolidado, já pode tirar essa haste, tá? Realmente, algumas vezes acontece, né, de você ter uma dor inexplicável porque tem uma haste intramedular. Quem teve isso, que eu acompanhei, foi o Predador Bodybuilder. Ele tinha haste, né, e aí ele tinha feito um serviço, conseguiu voltar no serviço de saúde que ele fez, e aí fizeram a cirurgia de retirada dessa haste. E isso melhorou bastante, que foi a dor que ele tinha na coxa. J. Guadanin. Após eu começar a dieta, eu comecei a ter gases muito fedidos, em média uns 30 por dia. O que eu poderia fazer para diminuir isso? Cara, provavelmente você comia pouca proteína, né? Você começou a comer proteína, começou a dar o cheirinho do pum, né? Agora, cara, 30 por dia é muito pum, né? A gente normalmente não faz pum se não tá com vontade no banheiro. Uma das coisas que você pode fazer é não ficar segurando o cocô e ir no banheiro e largar ele lá. Outra coisa, você pode usar dimeticona, que é uma substância que ela é um coalescente, então ela junta todos os puns e você solta um punzão. Isso também pode ajudar. Mas é Bruno Galdino, bariátrica reduz a absorção de proteína. Então, Bruno, bariátrica ela reduz a absorção de praticamente todos os nutrientes, né? Agora precisa ver que tipo de bariátrica que você fez, né? Ou que você está perguntando, no caso de você não ter feito, né? Existe uma cirurgia que é ao nível do estômago que chama sleeve, né? Que é uma cirurgia redutora do estômago e não necessariamente uma cirurgia bariátrica desabsortiva como as clássicas, né? Como Scopinaro, ou aquelas cirurgias que envolvem
a elaboração de um negócio que chama YGRU, que é uma cirurgia de bypass, né? Você faz um desvio no trânsito gastrointestinal, né? E você assim reduz a capacidade de absorção geral, né? Então essa cirurgia de gastrectomia em sleeve, ela é mais suave, né? Você tem uma diminuição do volume gástrico, mas você não tem teoricamente uma modificação na absorção. Se bem que é difícil falar isso, porque quando você mexe no trato gastrointestinal, cara, você mexe em tudo, né? Então, toda a função fica diferente, né? Não tem como você mexer numa coisa... não tem como você mexer numa coisa e simplesmente ter o efeito único, né? Você tem... Tudo que você mexe no seu organismo, ele tem um efeito agudo, um efeito tardio, um efeito crônico, né? Exercício, por exemplo, por que a gente faz exercício, né? É pelo efeito crônico, né? Você quer ganhar massa muscular. E nesse caso, a gente pensa no efeito crônico. Agora, sabe que tem uma estatística muito ruim de bariátrica, né? Que chega até 85% de reganho de peso depois de 2 anos. Por quê? As pessoas não mudam os hábitos, elas se adaptam à bariátrica e elas começam a conseguir consumir grandes quantidades calóricas novamente. E quando a gente fala de efeito tardio, assim, né, você acaba percebendo que a gente estraga muita coisa daquilo que fazem para tentar nos ajudar, né? E nesse caso em especial, né, aí tem uma coisa muito complicada, né? Porque como a pessoa ela satura uma quantidade gigantesca de caloria, você imagina, chega a perder uma bariátrica, né? Mas o déficit de absorção, por exemplo, de proteína continua. A pessoa não consegue consumir a mesma coisa. Então ela começa a ganhar peso de uma forma muito pior, que é ganhar só gordura e não retomar a massa muscular dela. Então, meu caro Bruno, assim, a resposta é: você faz uma bariátrica que é baseada em bypass. Você diminui a absorção de tudo, macro e micronutriente, tá? Agora, aparentemente o que acontece, as pessoas que têm reganho de peso, elas o têm porque elas acabam consumindo tanta caloria, que isso resulta num aumento de reserva de gordura exclusivo. Carlos Augusto. Bom dia, Deus abençoe a família. Quando eu tinha 17 anos, ciclei Boldenona com testo. Hoje eu tenho 30. Minha testo fica na faixa de 170. Pode ser colateral de muitos anos atrás, hoje não recupera. Carlos, pode sim, cara. Aliás, é o mais provável, né? Pra você, não é que deu ruim, deu péssimo. A Boldenona, ela é um derivado de progestagênio, então ela faz uma inibição muito forte do seu eixo, né? E aí o que acaba acontecendo? Aí, cabelinho, vamos que vamos, gostei, cabelinho, acordando às 7 da manhã, muito bom, man, muito bom. Aí sim. Muito bom, cabelinho. Cara, você vê, né? Cortar o assunto em 5 minutos. Cabelinho trabalha com show, faz show de noite, tem a vida de um artista, tá aí, acordando às 7 da manhã pra ir treinar. O moleque é bom, muito bom. Tá num ritmo bom, tá fazendo um programinha pra ganhar massa. Logo, logo vai virar um cabelão. Rabo de cavalo. Vamos lá. Então, Carlos, o eixo pode não recuperar sozinho, tá?
que é o problema? Você tá com 30, né, cara? Você tem 13 anos que provavelmente o teu eixo foi pra cucuia. Fica mais difícil da gente tratar. Mas vai para um endócrino, né, porque isso daí, a priori, na minha experiência, é tratável, tá? É uma das coisas que a gente mais trata no consultório, enquanto as pessoas elas querem ganhar massa, perder gordura. Ao mesmo tempo, a gente acaba tratando aí essas hipogonadismos que normalmente são hipogonadismos hipogonadotróficos, né? Às vezes não. Às vezes você tem hipogonadismos que são normogonadotróficos, essa é a parte complicada. É assim, né? O esteroide, ele inibe a produção de hormônios que fazem você produzir testosterona. Aí que está o problema da história. E quando você tem a diminuição da produção desses hormônios, você tem a diminuição, por exemplo, do estímulo para a manutenção da função do testículo. E é aí que entra a questão da fertilidade. Algumas vezes o cérebro até recupera, ele volta a produzir esses hormônios, chamados de gonadotrofinas, porém, com o nível de agressão que teve no testículo, o testículo não volta a produzir testosterona. Aí você faz um hipergonadismo hipogonadotrófico induzido por medicação. Aí é complicado. Aliás, contrário. Você faz um hipogonadismo hipergonadotrófico induzido por medicação. E aí, meu amigo, o problema está feito. Por quê? Porque quer dizer que você tem falência testicular. E aí o tratamento é outro. Então, se você ciclou aí em algum período da sua vida e você nunca foi no médico depois ver, vá, tá? Carlinhos, desejo sorte e sucesso para você. Por um endócrino bom, de preferência um cara que trabalha com gônada, né? Porque endócrino, você tem essa separação, tem cara que é mais de neuroendócrino, tem cara que é mais de adrenal, tem cara que é mais de diabetes, e tem a galera que é mais de gônadas, tá? Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido aí e vão te oferecer algumas soluções. Luiz Godoy. Minha sogra tem sempre muita dor na coluna. Recente diagnosticada com bico de papagaio. Ó, gente. Luiz. Bico de papagaio, cara, não é bem um diagnóstico, né? Na verdade, o bico de papagaio é um sinal radiológico de tentativa de estabilização da coluna, né? É um apelido para o espessamento do ligamento longitudinal anterior, que fica parecendo um bico de papagaio, mas isso não é uma doença, tá? Isso é um sinal que ela já tem alguma idade e ela, em algum momento ela tinha uma hipermobilidade na coluna e aí ela fez esse sinal radiológico com essa característica, mas não é nada, cara, isso não é uma doença que isso não causa dor, por exemplo, tá? Fortalecimento com exercício e creatina para manter o músculo pode ajudar a minimizar dor e avanço de problemas? Olha só, se ela tem um sinal de hipermobilidade, que é o aparecimento de osteófitos na coluna, né, o famoso bico de papagaio, significa que a coisa que mais pode ajudar ela, na verdade, é melhorar músculo, Luiz. E aí, o que a sua sogra precisa fazer? Musculação. Ah, mas ela tem bico de papagaio. Justamente por causa disso que ela precisa fazer musculação, irmão. Porque é a única coisa que vai melhorar o que é a condição da coluna dela. E assim, se você conseguir resolver isso, tem muito problema realmente que vai melhorar, né? Então, aconselho você levar a sua sogra para treinar. Mas ela tem que aprender a treinar, né, meu? Você tem que pegar um bom professor aí para ensinar ela a treinar, tá?
João Paulo Milesi, embarcando para Faro, de Faro para Londres. Boa viagem, João. Com Deus. Vamos, Du. Moça, amiga minha com baixo libido, TPM 25 dias no mês. Ginecologista não ajudou. Recomendo outra especialidade ou algo. Vamos, Du. Eu acho que ela não se adaptou a esse ginecologista em específico, tá? Mas uma coisa eu te falo. Normalmente quem cuida muito bem, né, principalmente de dismenorreia, né, que é como a gente chama TPM, é o pessoal da ginecoendócrina, né? Você vai achar um monte de gente muito boa aí, ginecoendócrino, né, que trabalha muito bem essa parte, né? Tem um professor, cara, foi meu professor de graduação, é um cara que eu tenho extrema admiração, respeito e carinho, professor doutor Paulo Feldner. Ele é ginecologista, trabalha na parte endocrinológica feminina e é um cara que resolve muito problema assim, tá? Se você é de São Paulo, recomendo, mas caminha por aí, tá? Tudo depende de como você escolhe seu médico, sabe, Vamudu? Hoje a medicina, ela entrou numa situação de super especialidade, né? Então você vai trabalhar uma coisa muito específica, muito focal, né? E é legal você ter um panorama do médico que você vai ver. Por exemplo, na ortopedia, minha especialidade é traumatologia esportiva, né? E o que eu mais opero é ombro e cotovelo junto com o Zé Carlos, né? O joelho, eu opero, mas eu opero pouco, opero mais com Demange, opero com Cláudio Cauano. Se você chegar para mim, por exemplo, uma queixa de coluna, se não for uma coisa trivial, se tiver cirurgia, por exemplo, eu vou te encaminhar com um colega meu que seja neurocirurgião ou ortopedista de coluna, porque eu não opero coluna, né? Mas você é ortopedista? Então, mas eu sei das minhas limitações, né? E coluna é uma coisa que eu não faço tão bem quanto as outras que eu faço hoje. Então, é importante quando você tiver a indicação no médico, né, perguntar também qual a área que ele trabalha mais dentro da especialidade que ele escolheu. Vitor Manuel. Exercício resistido é necessariamente treino de musculação? Sim. Tá? Exercício resistido, exercício contra resistência, né, são nomes que a gente dá para musculação, né, nomes acadêmicos, né, para musculação. Vitinho. Giovanna Bacadini. Tenho 49 anos e tomo 5 mg de oxandrolona sem interrupção já faz 6 meses e me faz muito bem. O que você acha de dose baixa sem parar? Então, Giovanna, isso não é uma dose baixa, né? A dose de oxandrolona que você usa para mulher em reposição hormonal está lá no livro da Ruth Klapausch. É de 1,25 a 2,5 mg. Mas eu entendo assim, do mesmo jeito que eu já falei, né, você tem alterações agudas, tardias e crônicas, né? Pensa o seguinte, você em condições normais, você produziria 0,5 mg de testosterona por dia, tá? 0,5 mg de testosterona por dia, se você transpor aquilo que é a sua dosagem de oxandrolona, e a oxandrolona é mais ou menos 10 vezes mais anabólica do que a testosterona, você está usando uma medicação que não é 10, é 100 vezes mais potente do que a testosterona, né? Evidentemente que, primeiro, é um esteroide anabolizante, não é um hormônio, ou seja, é um hormônio modificado, então ela é DHT modificado, com uma capacidade anabólica, né, 10 vezes maior, que na dose que você está tomando, você vai chegar a 100 vezes mais
do que aquilo que é normal para você. A gente começa a pensar em que são alterações tardias, né? Primeiro, em relação à resposta anabólica, né? A preferência não é musculatura de membro inferior, é musculatura de membro superior. Membro inferior, ele precisa de estradiol e progesterona, então quadril e coxa precisa de estradiol e progesterona. E como a oxandrolona é um androgênio não aromatizável, porque ele é derivado de DHT, né, ele acaba tendo uma pequena ação antiestrogênica. Então, você acaba tendo uma facilidade para perder volume de glúteo e posterior de coxa principalmente. Ah, mas ganhei quadríceps. Isso pode acontecer por quê? Porque como qualquer androgênio, você tem aumento de força. Isso quer dizer que você vai treinar mais quadríceps, né? E aí, treinando mais quadríceps, você vai acabar tendo um desenvolvimento de quadríceps, que é um desenvolvimento assimétrico. Muito quadríceps, pouco posterior de coxa, pouco bumbum. Aí você vai começar a ficar com aquele corpo em Y. Né? Isso é a gente está falando de alteração crônica. Se isso não te incomodar, se a alteração de voz não te incomodar, se aumento de cartilagem, nariz, orelha, ângulo da mandíbula não te incomodar, você está falando que você está usando há 6 meses, certo? E pelo que eu entendi, você não está pensando em parar, certo? Né? O que vai acontecer? Essas modificações elas vão ficar cada vez mais pronunciadas. Né? Precisa ver se você vai perceber isso, que a maioria das mulheres não percebe, né, e acabam ficando caricatas. Né? Do mesmo jeito que tem a Ozempic Face, né? Você tem também aquele físico feminino que é característico de oxandrolona. Né? Se isso não te chatear, eu acho que você não tem que se preocupar com a opinião de ninguém. Segunda coisa, precisa ver seus lípidos. Né? A oxandrolona, ela dá uma bagunçada no colesterol, né? No LDL, no HDL. E isso, claro, modifica um pouquinho o seu risco cardiovascular. Lembrando também que você tem 49 anos, significa que você já não tem um estradiol tão mais alto assim. Pensa que aos 40 você já tinha metade do que era o estradiol que você tinha aos 20. E aí tudo que depende de estradiol começa a não funcionar tão legal assim, né? Incluindo libido. Começa a mexer na tua sexualidade. Você começa a ter uma libido que é mais irritadiça, é uma libido mais angustiante, não é aquela libido talvez você estava acostumada na sua juventude, né? Isso modifica também o que é a tua resposta fisiológica ao estímulo sexual. Você começa a ter orgasmo mais clitoriano e mais rápido, né? Menos duradouro, né? E menos satisfatório. E claro, é um androgênio, e numa situação de falta de estrogênio, você começa a ter uma piora da função da sua mucosa vaginal. Então, você começa a não ter uma resposta de lubrificação tão boa, você começa a ter uma alteração que pode ser uma atrofia dessa mucosa. Isso faz com que quando você tenha relações, você se machuque com mais facilidade. Aí você vai ter sintomas que são muito parecidos, por exemplo, com sintomas de infecção urinária. E aí você vai começar a tomar antibiótico achando que é infecção urinária, mas começa a não melhorar. Então eu acho que você tem que pensar em tudo isso, né? O esteroide, primeiro, de onde você tirou que sua dose baixa? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você conhece o efeito disso completamente no teu corpo, o efeito, né, neurológico, sexual, físico, né? Você sabe se é o que você quer, né? Se essa mudança no formato do seu corpo, por exemplo, te agrada. Pensa que quando a gente tem um paciente que vai fazer ajuste para mudança de gênero, o prazo para fazer isso é mais ou menos 1 ano. Você está tomando oxandrolona há 6 meses. Claro, né, que falar para você que você vai mudar de gênero usando oxandrolona, isso não é verdade, né? Agora, você vai ganhar muitos estigmas, que são estigmas que vão te deixar
vão deixar você caricato, né? Voz, cabelo, testa, nariz, orelha, boca, formato do tronco, formato do membro inferior, né? E principalmente função neurológica mudam. Qual é o problema da função neurológica? Você não percebe. Você estimula o desenvolvimento de uma área do seu cérebro chamada amígdala, você fica mais impulsiva e diminui a sua capacidade de planejamento e raciocínio. Imagina você mais impulsiva. Você acha que isso é uma coisa que te coloca numa situação de vantagem ou desvantagem? E aí sim a gente fala vantagem ou desvantagem, né? Porque a nossa capacidade de elaboração é o que traz para nós nossa maturidade, não só a nossa maturidade, mas que permite que a gente tenha uma sucesso na comunicação com as pessoas, né? Então aquela coisa, inclusive um sintoma que é muito descrito em trabalhos americanos, né? Uma coisa chamada short fuse, né? Você fica com o pavio curto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, acontece um negocinho assim, ó, você vai de 0 a 100 em 2 minutinhos, aí você já explode, você já perde sua paciência, de repente é uma situação que depois você se arrepende, estraga o seu dia. Então, Giovana, fica atenta, tá? Acho que a primeira coisa é ficar atenta, né? Tudo que muda a gente sem a gente se perceber é muito perigoso, né? Às vezes a gente acha que o perigo está naquilo que a gente faz, que é imediato, né? Ah, quando eu tomo café eu fico muito nervoso, eu brigo com as pessoas. Ah, quando eu como tal coisa me dá diarreia, me dá dor de barriga. Quando você toma alguma coisa que muda a sua forma de pensar e agir, de uma maneira tão lenta e tão insidiosa que você não consegue perceber. Acho que você tem que pensar nisso, tá? Eu tô vendo sua foto e me parece que você é uma pessoa muito preocupada com estética, né? E a estética é uma coisa muito ampla, Giovana. E ela depende de uma série de fatores que são detalhes que, pra gente conseguir fazer isso regredir, pode ser que algumas coisas não sejam possíveis. Então fica atento, tá? Matheus Luz, a pessoa pode levar uma vida normal pós-bariátrica? Não, né, Matheus? Eu acho que você está pensando em fazer, né? Cara, não. Depois da bariátrica, você tem que fazer obrigado tudo aquilo que você tinha que fazer antes. Dieta, cuidar da alimentação, cuidar da suplementação. A diferença é que, pós-bariátrico, se você tentar comer o que você comia, você vai passar muito mal. Se você tentar comer a quantidade do que você comia, você vai passar pessimamente mal. Se você tentar comer a qualidade daquilo que você comia, você pode ter uma síndrome de dumping, por exemplo, desmaiar no meio do shopping center e passar um perrengue bem feio, tá? Então, você não vai ter uma vida igual a sua. Talvez seja uma vida normal à medida que você vai se preocupar em cuidar da sua alimentação, você vai preocupar em cuidar da quantidade de comida que você ingere por refeição, da qualidade daquilo que você está comendo. Então, não existe assim, você não mudar o estilo de vida. A cirurgia bariátrica é uma obrigação de fazer você mudar o estilo de vida. Entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar muito bem aí, conversar muito com o seu médico sobre o que você espera da bariátrica. Se você está esperando um controle externo, né, para que magicamente você perca gordura, perca peso e não precise fazer todas as coisas que aparentemente você já tentou fazer e falhou, meu amigo, você está indo para um caminho muito perigoso. Lima, shake com batata doce, banana, iogurte natural desnatado, aveia, whey e mel. Boa fonte de pró e pré-biótico. Falam muito de pró manipulado. Então, probiótico é a cepa, né, que você vai consumir. Né? Sei lá, por exemplo, tem tanto.
acho que a mais comum então, a mais comum eu acho que é Lactobacillus acidófilos. Não sei, não vou me arriscar de falar qual que eu acho que é mais comum que você encontra em farmácia não, Lima. Mas, assim, não é bem fonte de probiótico essa escolha que você está fazendo, né? Porque o iogurte, sim, principalmente se está comendo iogurte industrializado, os bichos já estão mortos, né? O leite já fermentou, eles escolheram só leite e acabou, tá? Em relação a pré-biótico, né? Que é a comidinha do probiótico, o que a gente tem aqui? A gente tem umas fibrinhas aqui, né? Tem fibra na batata doce, tem fibra na banana, né? Tem fibra na aveia. Agora, sabe, cara, não tem um shake ninja mágico que vai entregar para você alguma coisa que seja absurdamente modificador daquilo que é a sua forma física, tá? Ou da sua saúde. É um conjunto de coisas. Então, não adianta nada você fazer esse shake nesse esquema e depois comer Doritos, né? Ou então não cuidar das outras refeições, que nem a galera pergunta, o que você acha uma boa refeição pré-treino? É tudo que você come no dia. Né? Tem coisas que você vai comer que vai te deixar cansado. Aí mesmo que você coma um pré-treino decente, né? 4 horas antes do exercício, aquilo não vai ter o efeito desejado. A alimentação, você não pode pensar como se fosse uma refeição isolada. Você tem que pensar como se fosse um equilíbrio, tá? A diferença da alimentação é que ela é um equilíbrio. E sendo um equilíbrio, né, quando você cria desequilíbrios que são negativos, demora um tempo para o teu corpo voltar numa situação de normalidade. Não estou falando nenhuma coisa positiva, estou falando normalidade. Juliano Cabizuca, bom dia. Henrique Fernandes, 41 anos, testo 207, tomando tribulus terrestres 300 miligramas. Quanto tempo para subir? O tempo é nunca, né? Tribulus terrestres não mexe nada com a sua testosterona. Henrique, é procurar um médico, cara. É a melhor sugestão que eu te dou. Tá? Para de querer fazer coisa que está escrito na internet, senão você vai perder tempo. E assim, o tempo que o seu testículo ele fica sem estimulação adequada, sem função adequada, ele vai deteriorando, tá? Pri Araújo, fui na endócrina, TSH deu 7,8, T3 e T4 normais, tá? Então isso daí chama hipotireoidismo subclínico leve, tá? DHA e DHA sulfatado menor que 15, testo total menor que 15, testo livre inferior a 2,5, cortisol, estradiol, progesterona, FSH, LH, ok. Farei ultrassom de tireoide, mas não vai suplementar testo. Então, Priscila, primeira coisa para saber, qual época do seu ciclo menstrual você colheu esses exames? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque a mulher ela tem um ciclo ovariano, isso quer dizer que ela produz quantidades diferentes de hormônio em épocas diferentes do seu ciclo menstrual. Então, se você colheu esses exames até a segunda semana depois, aliás, até a primeira semana depois do primeiro dia da sua menstruação, em relação a esses exames que estão de esteroides, né? Então testosterona, cortisol, estradiol, progesterona, isso está normal. LH-FSH, ok, não existe isso para mulher, isso também tem uma variação. Né? Você tem picos de LH-FSH, né, para fazer o que é a ovulação, logo depois você tem um vale de LH-FSH, que é por conta desse pico de LH-FSH, e depois você tem uma queda progressiva até a tua menstruação, tá? Até que eles voltam a subir de novo. Estradiol e progesterona, como medida da função ovariana, a gente costuma pedir esses exames no 22º dia do ciclo menstrual,
que é quando você consegue fazer uma avaliação da sua capacidade máxima ovariana. Tá? Qualquer outra coisa que você meça fora dessa época, você pega um resultado que não tem utilidade nenhuma. Segunda coisa, o cortisol ele é muito influenciado pelo estradiol, à medida que o estradiol aumentado ele aumenta um negócio chamado CBG, o que aumenta o cortisol. E o estradiol diminuído diminui essa CBG, o que faz baixar o cortisol. Tá? E finalmente, testosterona na mulher. Cara, testosterona na mulher tem dois problemas de você medir. Primeiro, o ensaio que mede a testosterona no laboratório, ela é feita para homens, ela é feita para medir 700 de testosterona, não 20. O que eu estou medindo, o que eu estou falando para você? Estou falando o seguinte, é a mesma coisa que você for uma pedreira, e aí você tem uma régua que o mínimo que ela mede é 1 metro. Só que você vai montar o chão de uma casa, cujo tamanho do taco é 20 centímetros. Como que você faz para medir um taco de 20 centímetros com uma régua de 1 metro? Então, isso é o problema do ensaio da testosterona. Segundo, a testosterona na mulher, ela não está circulando por aí. Ela está no ovário. Então, a chave mais importante, assim, assumindo que você saiba o que é um estradiol ok, né? Se o seu estradiol ok, está ok, a sua testosterona está ok também. Né? Por quê? Porque você faz estradiol à base de testosterona. E se sua testosterona está baixa, você não consegue fazer estradiol. Então, acho que tem confusões aí relacionadas ao teu entendimento dos seus exames, né? E tem uma questão da sua expectativa que foi formada por muita coisa que você ouve na internet e que não faz frente à realidade, tá? Eu acho que o mais importante é justamente o que o endócrino está fazendo com você. Fazer uma ultrassom de tireoide para ver se você tem alguma doença tiroidiana, por quê? Quer queira, quer não, você tem um TSH aumentado, você tem um TSH alterado. E esse TSH alterado, ele tem comprometimentos sistêmicos por conta dele estar alterado. Né? Ele tem alterações neurológicas por conta dele estar alterado. Tá? Então, provavelmente ele vai investigar o que é esse TSH alto que você tem, tá? E que também é curioso que você fala, o cortisol tá ok. Mas você sabe que boa parte dos hipotireoidismos verdadeiros, eles são acompanhados de hipercortisolinemia. Né? Por quê? TSH e ACTH são super parecidos. E o TSH acaba estimulando a suprarrenal a produzir cortisol. Então, tem alguma coisa aí que precisa descobrir no seu metabolismo tiroidiano que é mais importante do que todo o resto. Então, primeiro descobre isso que está acontecendo na sua tireoide, tá? Se o teu endócrino decidir tratar o seu TSH, e pode ser que isso aconteça, tá? Ele vai buscar um reequilíbrio de um TSH normal e um T3 e T4 normais, né? Tudo isso juntinho, né? Lembrando que, para quem tem hipotireoidismo subclínico leve, tem um grande fator complicador que é excesso de peso. E aí, não é que você engordou porque você tinha hipotireoidismo, é porque você mantém T3 e T4 normal às custas de uma alimentação hipercalórica. Isso pode acontecer, tá? E aí você tem realmente um TSH alto, estimulando o T3 e T4, principalmente T3 a subir, né? Só que estimulado por um erro alimentar, uma hipercaloria, né? E que muitas vezes confunde o médico e coloca a gente numa situação, e agora? O que eu faço? Né? Lembrando que hipotireoidismo não engorda, né? Pelo contrário, o TSH de 7.8 ele funciona como se fosse um inibidor de apetite. Ele te dá enjoo, ele te dá a sensação de mal-estar. A única coisa que o hipotireoidismo faz quando ele está em situação descompensada, ele faz uma coisa chamada sugar craving. Você tem uma baita necessidade de consumo de açúcar, principalmente à noite, né? Isso faz você mudar o que é o seu hábito alimentar, e quando você muda o seu hábito alimentar, obviamente você ganha mais gordura, né? Gabriel Ecker. Ontem treinei perna e os 2 primeiros exercícios foram para posterior de coxa.
E o resto do treino, quadríceps e panturrilha. Consegui sentir bem, mas que o quadríceps. Fiz certo. Ah, Gabriel, sempre que você treina primeiro, você treina com mais força, né? Agora, pra saber se o teu objetivo era treinar quadríceps, eu acho que você precisa mudar um pouquinho a tua estratégia. Eu gosto muito de fazer isso que você fez, né? No meu treino de quadríceps, eu gosto de aquecer um pouquinho. Eu aqueço o posterior de coxa e eu vou pro leg press, né? Que é um exercício de carga. Então eu coloco carga no leg press para trabalhar com amplitude e eu sempre dou aquecidinha no posterior de coxa, tá? Mas se você está sentindo o posterior de coxa mais do que o quadríceps, cara, tem que reorganizar isso daí. Lídia Stickel. Lídia, manda um abraço para sua mãe. Essa mamãe banhenta aí que você tem. Comecei um extra de garçonete das 17h30 às 23h45. O horário que dá para treinar é das 6 às 7 da manhã. A dúvida, acordo 5h30 fazendo uma hora de treino ou durmo um pouco mais e faço meia hora por dia? Lídia, te aconselho durante a semana, né? Você dorme um pouco mais e treina meia hora por dia. E no final de semana, se você não trabalhar no final de semana ou nos dias que você não trabalhar, aí sim você pode acordar um pouco mais cedo e treinar uma hora, fazer um treininho um pouco maior. Ninja, estou sentindo disfunção erétil com 17 anos. Colocava na mente que não precisava de relações. Pode ser psicológico? Se sim, maca ajuda a resolver? Ninja, 80% da disfunção erétil em jovens com menos de 40 anos, ela é psicodirigida, psicodeterminada, tá? Então, muito provavelmente, é o que a gente chama de disfunção erétil psicogênica. Não é uma coisa fácil de tratar, porque depende do seu raciocínio, né? Então aqui mesmo você fala, né? Colocava na mente que não precisava de relação. Cara, se você põe isso na sua cabeça, você acha que quando você estiver com uma pessoa, você vai resolver como? Então, eu acho que é muito importante você tratar isso, né? Vai no uro, né? Pro cara te examinar, ver se tá tudo legal, pedir uns exames para você, ver se não tem outra coisa por baixo disso, porque assim, disfunção erétil psicogênica, né, a gente precisa fazer uma investigação também para ver se está legal com gônada, para ver se está legal parte vascular, para ver se está legal parte hormonal. E assim, né, de fato, fechar esse diagnóstico e te encaminhar para tratamento, tá? Eu acho que você não deveria tomar nada sem antes falar com um médico para te avaliar e fazer o diagnóstico da sua disfunção erétil. Cara, ter disfunção erétil com 17 anos, você tinha que estar querendo furar a parede, né? Catar buraco de fechadura. Aquelas 3 Maria Maricota todo dia. Uma para acordar, uma depois do almoço, uma para dormir. Alguma coisa tá complicada. Laricinha Pires, bom dia. Leonardo Santos Correia tem umas dores na L1S1. Preciso perder peso. Faço acompanhamento nutri e musculação há quase 1 ano e natação 2 meses, mas não perdi nada. O que você acha que está errado? Alimentação, Léo. Com certeza alimentação. Porque é aí que a gente erra, né? Então você faz acompanhamento com o nutricionista, mas você faz a dieta do jeito que ele fala, você faz no final de semana, você faz os seus alimentos, você come na hora certa, tá? Agora, a dor na L1S1, cara, L1S1 não estão conectadas, né? L1 é a primeira vértebra lombar, S1 é a primeira vértebra sacral, né? Então, eu imagino que você tem uma dor lombar. Uma dor lombar, ela normalmente é falta de estabilidade. Isso quer dizer o seguinte, né? Talvez você precise falar com o seu professor, né? Já que você treina musculação, você precisa conversar com o seu professor para fazer um fortalecimento do seu core, né? Da tua musculatura sustentadora do tronco. E aí, com certeza, você vai ter um bom resultado.
Por causa de dores no joelho para subir escada, foi ao médico. A ressonância deu condromalácia patelar grau 4 e edema da gordura infrapatelar. Melhor tratamento, quero muito treinar. Cara, condromalácia patelar grau 4 significa que você tem uma lesão na cartilagem que expõe o osso subcondral, tá? Então, não é uma lesão simples, né? E assim, de verdade, não é uma lesão aguda. Isso daí você está fazendo essa lesão, na verdade, há anos, né? Isso não é de subir a escada, isso é de toda a sua vida. De usar o joelho errado, de não fortalecer o joelho, de não ter alongamento no posterior de coxa, de ter um encurtamento discotibial. Então, é resultado de muita coisa. É assim, eu não recomendo você fazer uma cirurgia antes de tentar fazer uma fisioterapia para fortalecer seu joelho e equilibrar ele, até porque fazendo a cirurgia, mas mantendo seu joelho como está, essa cirurgia não vai ter efeito nenhum. O que vai acontecer é que você vai continuar fazendo o mesmo movimento que te machucou e você vai destruir o resultado da cirurgia. A primeira coisa é físio, né? Depois, aí sim a gente precisa ver essa, como é que fala? Precisa ver essa questão do seu joelho primeiro, antes de pensar em cirurgia. Pessoal, 8h10, hora de fechar o caderninho, que titio precisa treinar, tá? O famoso fechou, acabou. Amanhã nós se vê. Foi mais 1 hora de aeróbio com vocês no nosso BNTC, tá bom? Beijo pra vocês, ótimo dia. Nos vemos tomorrow. Tomorrow é dia. Vamos lá? Hoje é dia de ombro, bíceps, tríceps.